Olá, boa noite, graças e paz, Senhor Jesus, tudo bem? Eu sou o obreiro Vicente, obreiro na Catedral Evangélica, Nova Sorocaba, e eu gostaria de estar compartilhando com você uma palavra que Deus tocou no meu coração e ontem pela manhã foi ministrada na nossa igreja, no culto de cura e libertação. E essa palavra está no livro de João, no capítulo 4, no versículo 31 até o versículo 42. A palavra de Deus fala que antes de Jesus Cristo havia de voltar para a Galiléia, ele passou pela terra de Samaria e foi até a cidade de Sicar, onde ele sentou-se num poço para tomar água e pediu para que uma mulher samaritana o desse de beber. E ela falou: como que você pode me pedir água sendo você judeu e eu samaritana? Porque os dois povos não se davam. E ele falou que se ela soubesse quem era que estava pedindo água, ela iria pedir água para ele. E os dois conversando, e essa mulher falou: dá-me desta água, para que eu não venha mais tirar água desse poço. Porque ela não entendia a água que Jesus estava falando. E ela deixou o cântaro até ali, quando Jesus disse para ela: vá chamar o teu marido. E ela falou que não tinha marido, e Jesus disse bem, porque você já teve 5 maridos, e este que tem agora não é o seu marido. Então ela deixou o seu cântaro ali, foi para a cidade e começou a falar de Jesus. Quando chegaram os discípulos que tinham ido até o centro da cidade comprar alimento, e os discípulos insistiram para que Jesus comesse. Jesus disse para eles que o alimento que ele queria comer, eles não conheciam. E eles também ficaram pensando qual seria esse alimento. Qual seria esse alimento? Talvez uma lasanha, como eu brinquei ontem no culto, uma feijoada, se tivesse na época. Talvez eles pensassem que fosse uma comida física, mas Jesus estava falando do espiritual. E no versículo 34, Jesus se revela qual é o verdadeiro alimento que ele tinha fome. E o verdadeiro alimento que Jesus tinha fome era em fazer a vontade do Pai, fazer a obra do Pai. Aí eu te pergunto: qual é a sua fome? Você tem fome em fazer a obra de Deus? Você tem fome em fazer a vontade do Pai? Você tem evangelizado? Você tem falado de Jesus para as pessoas? Você tem feito a sua parte no ID que Jesus deixou para que nós fizéssemos o ID? Qual é a sua fome? O que você tem fome? Jesus disse para eles que o plantio que eles estavam esperando seria dali para 4 meses, mas o qual Jesus estava falando pela parte espiritual já estava pronto para ser ceifado. O plantio já estava pronto. Se você levantar os olhos e você ver, você vai ver quantas vidas estão precisando de você. Quantas vidas precisam de um abraço, de um aperto de mão, precisam de uma palavra. Quantas vidas precisam ser alcançadas. Jesus jogou a sementinha. Aquela mulher foi até a cidade. E quando ela retornou com várias pessoas. E Jesus ficou ali com eles mais 2 dias, falando, ensinando, pregando a palavra de Deus. E muitos creram nele, assim diz a palavra. E você? Você tem fome de quê? Qual é a sua fome? Procure fazer a obra de Deus. Procure viver o ID do Senhor. Amém? Graça e paz, Senhor Jesus. Boa noite a todos. E até o próximo, se Deus assim nos permitir.